confiaram, grato ao pastor Evandro, que foi o canal, e que Deus seja louvado. A Bíblia diz: ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. E assim fazendo, vai ser como óleo que desce sobre a barba de Arão. Quando a Bíblia diz barba de Arão, está falando de sacerdócio, está falando de estreito, está falando de compromisso e de unção. Quando você está enquadrado na palavra de Deus, você pode dizer que é mais do que vencedor na pessoa de Jesus. Glória a Deus. Quando a pessoa não está arraigada na palavra de Deus, ela é levada por qualquer motivo de vento. Aparece um fulano que está fazendo milagre, o crente corre lá. Aparece outro que é um pouquinho melhor, vai lá. Está errado, pastor? Não. A Bíblia diz que mudando o sacerdote, muda-se também a lei. Quando Cristo veio na terra, ele veio deixar um plano, modelo de adoração. Qual é o modelo de adoração? Servir a Deus na tricotomia: corpo, alma e espírito. Jesus disse: aquele que segue a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Mas qual é o papel da igreja na atualidade? A igreja, primeiro, tem que ensinar. A igreja que não ensina é uma igreja que está caminhando erroneamente. Segundo, a igreja tem que ser um órgão vivo. A igreja não pode ser um órgão morto. A igreja sendo um órgão morto, quando alguém morre, quando alguém se afasta, a igreja não está nem aí para essa pessoa. Ah, mas pastor, aquele camarada só dava trabalho. Mas quem disse que nós estamos aqui para ajudar quem está precisando? Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas vida em quem? É fácil amar quem está do meu lado. Muito fácil. Olha aquele que me ataca, aquele que me acusa, aquele que me persegue, aquele que fala mal de mim. É esse que Jesus está dizendo. Jesus um dia pegou os discípulos e disse assim: olha, os discípulos vieram, porque os discípulos, eles tinham várias camadas da sociedade, desde um homem simples até um cobrador de impostos. Dentre eles estava Judas Iscariotes, o mais inteligente de todos. Judas era tesoureiro particular de Jesus. Aí eu vejo muitas pessoas dizer que Jesus era pobre. Pobre nada. Jesus tinha uma casa boa, e a casa de Jesus era na beira do mar. É que Jesus abandonou tudo por amor à obra. E quando nós colocamos a obra em primeiro, o restante ele acrescenta. Eu vi o irmão falando: Deus tem uma obra na sua vida. Só que ainda você tem uma grande luta a vencer. E a sua luta não é com aquele que fala mal de você, é com você mesmo. É a sua vontade e o seu ego. E Jesus está quebrando o seu ego. E eu quero te dar um aconselhamento pastoral. Só tem uma maneira de crescer no reino de Deus: Bíblia. Conselho pode vir, mas conselho, como meu pai dizia, se fosse bom, não era dado, era vendido. Mas o aconselhamento bíblico, ele é vendido, ele não é dado. Aí que o povo se engana. Ah, eu vou pegar o conselho do pastor. Nada, você está comprando. É que você não entendeu que todo dia nós temos uma maneira de pagar cada coisa. Nada Jesus trouxe de graça para ninguém. Lembra comigo agora quando Josué, ele estava lá no campo de batalha, Josué e Caleb, e de repente Moisés com o braço levantado e o povo vencendo. Quando Moisés começou a cansar, o povo começou a perder. Josué e Caleb olharam Arão e falou assim: olha, o que nós vamos fazer? Manda levantar os braços. Ele segura o braço do homem que pega, eu tenho visto. Quando ele abaixa os braços, nós perdemos. Isso chama-se pagar preço. Eita Deus! Ninguém quer pagar preço na igreja. É verdade. A igreja hoje dá uma facilidade muito grande. Tem igreja na porta de casa, como está tendo culto aqui nessa noite. É verdade. Mas ainda assim, crente não gosta. É mesmo. Eu estou falando de crente, não estou falando de ímpio. O ímpio não tem conhecimento. O crente quer saber mais do que o outro. O crente quer ser maior.
Ele nunca veio para servir, ele quer ser servido. Meu Deus. E ele não veio para servir, ele esquece que Jesus um dia disse para os 12: olha, aquele que quiser vir após mim, primeiro tem que negar a si mesmo. Quando nós negamos a nossa vontade e atendemos a vontade de Deus, Deus começa a fazer o que é para ser feito. E nada é de graça. Nada. Nada é de graça, irmão. Lembra quando foram tomar Jericó? Muitos dizem, foi só uma volta por dia e 6 no final. Olha que moleza. Moleza, 32 quilômetros. Num deserto, é moleza. Não tinha estrada, então você pisava no meio de pedra, na areia fofa, moleza. Foram 32 quilômetros por dia. E no último, para judiar, foram quanto? 420 quilômetros, no mínimo. Para andar no dia. É fácil. Exercício. Detalhe, junto com o povo estava cabrito, camelo, ovelha, boi, vaca, velho, criança e bebê. É fácil? Não tem nada fácil. É que nós não percebemos com os olhos espirituais. Quando Deus coloca o povo no deserto, Deus tira com Moisés o povo. No deserto dizia, o povo começa a reclamar de tudo. Assim é a igreja. É verdade. A igreja está recebendo e ainda assim está reclamando. É verdade, é assim mesmo. Mas eu estou desempregado, só que não está faltando pão de cada dia. Eita Deus, aleluia, Jesus. Eu estou passando luta, mas você está vencendo na luta. Existem 3 estágios na vida do crente. Que é quando ele está na luta. O primeiro estágio é quando ele entra, ele está forte. O crente, quando ele chega, ele é o cara. Você fala, glória! Ele está com o pé quebrado, está aleluia! Está no começo. O começo é fácil. O começo é gostoso, está com força. É o primeiro estágio da luta. Mas quando chega no meio, que é o segundo estágio, é o pior de todos. É quando você acha que está sozinho. É quando o pastor dá um conselho, você acha que o pastor está te xingando. É quando o irmão está sendo mais conhecedor que você acha que tem que ser melhor do que o irmão, e não admite que o outro é melhor do que você. Aí você está no meio do estágio. Quando você olha para cima e diz, minha oração não passa do teto. Mentira! Toda oração chega a Deus, o problema é ser respondida. É verdade. E Deus tem oração que Ele nem ouve, irmão. Amém, glória a Deus. Tem oração que Deus nem perde o tempo de ouvir. Porque a Bíblia diz, vocês não recebem porque pedem mal. Como é que Deus vai dar uma bênção sabendo que você vai desviar? Ele não dá, ele prefere você na bomba. Mas você glorificando e exaltando o nome dele. E Jesus disse assim, olha, eu vou dar o pão de cada dia. Não é o pão do ano. É Deus. Tem gente que vem na igreja e não vem por Jesus, ele vem para receber. É verdade. Ele não vem por causa do galardoador, ele vem por causa da bênção. E aí Deus fala o quê? Então fica patinando aí. Você vai ficar patinando até quando você aprender que eu que mando, é eu que faço e eu que sou. Glória a Deus. Sem Aleluia. nada poder fazer. Então nessa noite, aprenda uma coisa, valorize o seu próximo. É a união. A união faz a força? Faz também. A união faz a força, a união faz o concílio, a união faz o entendimento, a união faz a adoração e a união faz o arrebatamento. Sabe por que Jesus está tardando em voltar, irmão? Porque se ele voltar agora, 90% da igreja fica. Sem sombra de dúvida. Meu Deus. 90% da igreja fica. Porque um quer ser melhor do que o outro e Jesus não vê dessa forma. É verdade, Jesus. Vocês não viram na noite de ontem? Fabiana Anastácia, eu tive o prazer de conhecê-la. Faleceu por causa da Covid. E tem crente, e nós estamos aqui, somos irresponsáveis. O que era para a gente estar fazendo aqui dentro? Perdão, eu não sou pastor, mas como pastor também tem que falar. Era para cada um estar com a máscara. Glória a Deus, né? E aí, nós somos igreja, Deus vai nos perdoar de tudo e vai nos livrar. Não. O que é para nós, para Deus, Deus não faz. Nós temos que ter zelo conosco mesmo. Se você não amar você não ama o outro. Se eu não amar minha própria vida, como é que eu vou amar o Evandro? Você está entendendo? Então isso já começa. Por quê? Está errado? Não, irmão. Mas vamos vigiar. A vigilância vem na frente de tudo. Quando você tem vigilância, você tem conhecimento. Quando você tem conhecimento, você passa a entender.
Existe diferença em saber e conhecer. Quem sabe é porque ele ouve. Você sabe que Jesus morreu na cruz, porque você ouviu lá atrás, seu avô falando, sua avó falando, seu pai falando. Então você aprendeu, você vai falar a mesma coisa. Isso é fé natural. Mas o que Jesus procura é fé sobrenatural. Qual é? É aquela que a mulher que estava lá no capítulo 12 de Lucas, quando ela estava naquela o último estágio da vida dela. Ela viu e ouviu falar que Jesus ia passar ali. E ela vai por trás de todo mundo. E ela vai quebrando alguns parâmetros, ela vai quebrando alguns protocolos. Primeiro, aquela mulher tinha um fluxo de sangue, e naquele tempo não era igual hoje. Naquele tempo não existia absorvente. Naquele tempo não existiam essas coisas. Naquele tempo, se houvesse uma vazão de sangue, como aquela mulher tinha, aparecia, porque corria pelas pernas. E todo mundo via. Se ela fosse pega por alguém, homem, o que ele fazia? Ele pegava ela, jogava no meio daquele povo, e ela era julgada como anátema, maldita, e era apedrejada, era morta. Mas ela, por que ela foi então? Porque ela não tinha mais saída. Tem hora que Jesus nos coloca no aperto, porque para a gente não ter saída e correr nos pés dele. É verdade, Jesus. Aí você começa a murmurar, você começa a reclamar, e quando você faz isso, você começa a distanciar dele. É verdade. E quando você distancia, nada está bom para você. A Assembleia de Deus não está bom, a igreja do pastor, a igreja aqui não está bom, aí você vai lá na quadrangular, não está bom, você vai lá no testemunho de Jeová, não está bom, você vai na congregação, não está bom, você não acha lugar. Mas o problema não é a igreja, é você. É porque você deixou-se levar por vento e não conhece, só sabe. Agora aquele que conhece, ele tem prazer em buscar em Deus, é a Bíblia, e aprender. Porque cada igreja, como eu disse ali fora, mudando o sacerdote, muda-se também a lei. Cada igreja tem um pastor, e cada pastor tem a maneira que Deus ensinou e deixou. Agora podemos falar que a quadrangular vai para o inferno? Não vai, irmão. Quem é nós para julgar? A Bíblia não julga. A Bíblia ensina, é diferente. Ensinar é diferente. Quando você é ensinado, você quer ensinar. E a Bíblia não existe na Bíblia regra. Se fosse assim, nós estávamos tudo na roça. É verdade. Quando Moisés está lá no monte, aí o povo começa lá aquele negócio de adoração. Aí Deus olha e fala assim: eu vou acabar com esse povo. Moisés entra no meio. Não era para Moisés largar? Mas Moisés ele conhecia. É diferente disso. É diferente. Quando Moisés sai, o povo começa a olhar para Moisés, Arão e Miriam. É panelinha. Aquilo ali é panela. Onde já se viu? Deus só fala com eles. Não. Vamos parar com a igreja, vamos acabar com a igreja. Aí Moisés vai para a oração, porque quem ora, conhece. E a oração é o meio que Jesus deixou para a gente falar com ele. E como eu falo com ele? Primeiro sabendo quem é ele. É verdade. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para cada um de nós? Aleluia. Jesus é o meu Salvador. Só isso é muito pouco. Se eu servir a Deus pelo que Ele me oferece, é muito pouco. É verdade. Glória a Deus. Nós temos que servir a Deus pelo que Ele é. O que Ele é para você no pessoal. O que Ele é para você no particular. Oh, glória, aleluia, Analise Jesus. você aí. Deus Quem é Jesus para poderoso, você? aleluia, Jesus. Ele é o seu tudo? Se Ele for o seu tudo, você vai fazer tudo que Ele manda. Aleluia. E ainda assim Ele diz assim, ó, se você fizer tudo que eu mando, você vai ser servo inútil. Olha como é que Jesus é duro. E aí, irmão, Moisés, ele vê uma situação difícil. O que nós vamos fazer? Aí Deus falou para ele, ó, o seguinte, chama Bezalel, que é o maior feitor em obras, faz a arca e manda Miriam, Arão e os 70 pedir para todas as irmãs da congregação, brinco, pé de bracelete, anel, pulseira, tornozeleira, tudo para nós fundirmos e fazer algo. Então por que hoje
brinca pecado. Não existe. Cada igreja tem a sua maneira. Glória a Deus. E quando você está numa igreja, você não obedece a maneira que o pastor coloca, é melhor você sair. Agora, se quer servir a Deus na igreja, tem que obedecer. Melhor é obedecer que sacrificar. Então, quando estamos no conjunto chamado união e na obediência, que é o conhecimento, Deus começa a bradar. E aí Deus faz isso que está fazendo aqui. Milagre acontece, Deus abre porta onde há porta. Esse negócio de Deus abre porta onde não há porta é mentira. Deus não vai abrir uma porta onde Ele não vê, mas Deus vê todas as portas. Ele é o Senhor, Ele é dono da vida, da morte. E quando Deus começa, falou: Moisés, eu vou ensinar você o que é amar a mim. Amém. Como eu amo a mim? Como eu vou amar meu irmão? Se eu não tenho amor em mim, eu não amo ele. A Bíblia diz, 1 João 4,20, se alguém disser, eu amo a Deus, e aborrece o seu irmão, é mentiroso. O amor de Deus não está nele. Pois, como pode amar a Deus a quem não viu e odiar o seu irmão a quem viu? Olha só que coisa que Jesus diz. Então, o que você está querendo dizer com isso, pastor? Que nós primeiro temos que pedir perdão para o nosso próximo. E quem é o meu próximo? É a pergunta. Quem é que está próximo de mim? Quem realmente é meu amigo? Ninguém. Você não tem amigo. Você tem irmão, é diferente. Você está entendendo os parâmetros, amigo? Nós temos que voltar ao início. Quando Deus me chamou, isso há 28 anos atrás, eu era bruxo, assaltante, traficante, eu tinha uma quadrilha de 40 pessoas, na cidade de Mogi Guaçu, mandava, desmandava, eu achava que era alguma coisa, eu coloquei 10 irmãos meus para usar droga, 7 homens traficavam para mim, eu achava que era o tal. Aí o meu irmão, com o tamanho do corpo do menininho ali, ó, me deu uma facãozada no pescoço, cortou a artéria, cortou a jugular, fiquei morto 25 minutos, desci no inferno, porque eu era do diabo, eu conhecia quem era Jesus, e aí veio um monte de baboseira dizendo que era bruxo, falando, eu comi carne. Mentira! O diabo não quer que você sacrifique, ele quer te dar para depois ele tomar. O diabo quer ser adorado como Deus. Você acha que o diabo vai falar para você, come a carne do morto? Você não vai comer, irmão. Primeiro que você está no mundo. Quem que vai comer a carne de um homem que já está apodrecido? Você vai morrer. Comeu, você morre. Você pega uma teca e mata você em 12 horas. 3 horas. O diabo não quer isso. Ele quer que você o adore sabendo quem é ele e sabendo quem é Deus. É isso que é. Então eu vejo um monte de cara falando besteira. Meu sangue. Dar sangue é uma coisa, mas beber sangue é outra. Ficar bebendo não é nada disso. Quando você vê uns caras falando isso, sai correndo. É mentira. A Bíblia diz que o diabo quer tomar o lugar de Deus. Então ele quer que você venha adorando ele também, em espírito e verdade também. Agora, irmão, quando nós conhecemos, nós aprendemos. E aprendendo a gente pratica. É a mesma coisa de andar. A criança nasce e não sabe andar, irmão. Mas você vai pegando ela para a mão, né, pastor? Minha mãe na época não era nem cristã ainda, minha mãe está no Senhor, minha mãe benzia. Então ia as irmãs lá, as mulheres lá, ia com a nenenzinha que não andava, disse que ficava 8 meses não andava, minha mãe pegava um machado, olhava, que não dava risada, por que não dá na cabeça, não? Ficava fazendo uma cruz e fazendo a reza dela. E a criança ia praticando, na verdade não era a reza, era que ia praticando, né? Ficava quase um ano indo lá para andar e andava. Então, tudo é questão de prática. Quando nós praticamos a ler a Bíblia, nós aprendemos com ele. Moisés, ele fez isso. E quando ele aprendeu, aí Deus deu a ele direção. E a maior direção nossa é o céu. Então, quando você vê o pastor, nunca trate o seu pastor como você. Pastor, aqui, na rua, na casa, na igreja, porque tem gente que dentro da igreja é o pastor, depois é o irmão. Irmão, não digo quando tem muita amizade, é diferente, mas quando você não tem muito
contato com a pessoa e é pastor, ou meu pastor, isso não é desagrado, isso é agrado a Deus. Isso é agradar a Deus, porque é honrar o ministério. E aí você vai aprendendo com o ministério. E aprendendo você vai praticando, e praticando você vai conhecendo. E conhecendo você vai chegando mais perto de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Quando nós chegamos diante de Deus, Deus começa a dar coisa que você não entende. Por quê? Porque as coisas de Deus é complexa, mas ela é verdadeira e ela tem começo, meio e fim. Deus não vai fazer nada para deixar você no vento. Isso é diabo não faz. O diabo lança para você depois ficar pescando. Deus não. Deus ele lança, mostra e te direciona. Agora, o querer é você. O querer é nós. Aí você começa a perder, porque a Bíblia diz que Deus fala. Essa é a vantagem que nós temos para servir a Deus. Porque Deus fala, não é Deus morto. Amós capítulo 3, versículo 7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Aí nós vamos, Paulo dizendo: crede nos meus profetas e prosperarei. Mas nós não cremos. Nós só cremos quando o profeta fala: ó, receba a chave, receba o carro, receba a casa, receba dinheiro, glória. Mas quando o profeta falou, põe tua casa em ordem, aí nós falamos: é o diabo. É verdade. E quando não falamos, aí dá vontade de correr. Tem gente que acha que é oportunidade, que é sinal de ser abençoado. Não é, irmão. É verdade. A Bíblia diz assim: Meu Deus, aleluia. estáis prontificados para falar? Não, é para ouvir. Meu Deus, E ser de aleluia. tardio no falar. Quando a gente é tardio em falar e analisa o que fala, você não corre o risco de ofender ninguém. Verdade. Agora, quando você fala, quando cerveja falou, e aí não tem mais jeito, porque aí a profecia é sujeita ao profeta. E quem é profeta? Para começar, não existe mais profeta. Se negócio, ô profeta, tem nada, é que é maneira de falar, não existe mais. A dispensação profética já passou. O último grande profeta foi o Senhor. Verdade. Nós estamos na Aleluia, dispensação da graça, que é maior. É maior. E é mais perigosa. Eu, como disse, se Jesus voltar, 80% da igreja fica, irmão. Porque o povo está achando que o que leva para o inferno é cabelo, é roupa e não É é. verdade, Jesus. Fala mesmo, Deus. É isso mesmo. Não é isso, irmão. O que leva para o céu é santidade. Aleluia. Lacamandácia. Glória. É simplicidade. Quem é santo, ele é simples, irmão. Glória. Aleluia. Ele pode conhecer tudo, mas ele é simples. E quem é simples dá honra ao próximo. Aleluia. Lamanchobelácia. Deus, oh Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Alguém pode ser conhecedor, irmão. Como o Aleluia. irmão Evandro é, o pastor Evandro. Nós temos um pouco de conhecimento, mas isso não galga nada no céu. É verdade. Isso no céu é mais perigoso para nós. Meu Deus. É mais perigoso para quem sabe mais, irmão. Porque aquele que muito sabe, muito lhe será cobrado. Verdade. É uma maneira aí. Então aprenda a ouvir a palavra de Deus e a praticá-la. Aleluia. Quando Deus chama Jeremias, aleluia, que é o que eu tinha escrito aqui, mas Deus mudou tudo, e eu prefiro ouvir a voz de Deus. Quando Deus chama Jeremias, falou assim: Jeremias, vem aqui. Eu te chamei para o profeta. Jeremias, para quem não sabe, é o profeta chorão. Ele é conhecido como o profeta das lágrimas. Foi o único profeta que profetizou 80 anos e não viu uma profecia em vir a se cumprir. Mas ele acreditou, ele ouviu e praticou. Quando Jeremias disse assim: olha, o templo vai ser derribado e vão tomar tudo, vão tacar fogo em tudo. Glória a Deus. Você acha que o povo israelita, o judeu agradou, irmão? O judeu queria matar ele. Lançaram ele dentro do calabouço. Ele falou: vocês podem me lançar, mas o que vai acontecer, vai. Meu Deus, é assim E mesmo. o que vai acontecer, irmão, é que o povo está esquecendo: Jesus está voltando. É Glória a verdade. Deus, Isso mesmo. né? Aleluia. Jesus está voltando. Você tem guardado a sua vida para o Senhor? Meu Deus. Aleluia. Paulo diz: aquele, o varão que quiser ter estatura de varão perfeito, primeiro, refreia a sua língua. É um pequeno membro que taca fogo no bosque.
É, Deus. Aí o camarada não pratica, aí ele vem na igreja do pastor hoje, amanhã vai lá na minha igreja, depois vai lá na outra igreja e fala o catadão, né? Aí ele fala, eu sou do Senhor. Que Senhor? Fala mesmo, pai. Aleluia. Eu sou de Jesus, mas que Jesus? Eita Deus, nascimento de Jesus. Vai aí, pai. Se Jesus deixou o pastor, irmão, primeiro, ainda que você saiba mais do seu pastor, obedeça. Glória a Deus. Você pode até opinar, ó pastor, se o senhor fizer assim, pode dar melhor. Mas pastor, o senhor está errado, você já errou. Quem tem autoridade? O pastor. Glória a Deus. O pastor. Você pode ser o cara, mas você sempre lembre, tem alguém que é melhor do que eu. É verdade. Tem sempre alguém melhor do que eu. É verdade. E aí Deus fala, só que você esquece uma coisa, tem um que é maior do que você, que está Aleluia! sobre Glória a Deus. o meu espírito. Dessa maneira Aleluia. E o Espírito Santo trabalha do jeito que ele quer, Oh, a glória, maneira que ele aleluia, quer. aleluia. Aí Jeremias está lá, ele falou,